Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a esta viagem intelectual. Hoje não vamos estudar um sistema filosófico rígido, nem uma doutrina inamovível. Hoje vamos conhecer um homem que, encerrado na sua torre, decidiu empreender a tarefa mais difícil de todas: conhecer-se a si mesmo para entender a humanidade. Falamos de Michel de Montaigne, o pai do ensaio moderno e uma das figuras mais fascinantes do Renascimento francês. O seu pensamento é um bálsamo contra o fanatismo e um convite à tolerância que ressoa com uma força arrebatadora no nosso século XXI. Antes de começar com um breve comentário, para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vêm. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que desfrutem. Para entender Montaigne, primeiro devemos situar-nos no seu contexto. A França, na segunda metade do século XVI, era um cenário de pesadelo. As guerras de religião entre católicos e protestantes sangravam o país, a intolerância reinava e os vizinhos matavam-se por diferenças dogmáticas. Em meio a este caos de certezas assassinas, Montaigne toma uma decisão radical. No ano de 1571, à idade de 38 anos, decide retirar-se da vida pública. Encerra-se na torre do seu castelo em Dordogne para dedicar-se ao estudo e à contemplação. Mas quem era este homem antes de subir à sua torre? Michel nasceu numa família rica de comerciantes enobrecidos. A sua educação foi uma experiência pedagógica única. O seu pai, um homem excêntrico, decidiu que o latim devia ser a sua língua materna. Por isso, ninguém lhe falou em francês até os 6 anos. Imaginem crescer ouvindo apenas latim, mesmo dos criados. Isto deu a Montaigne um acesso direto, quase visceral, aos clássicos romanos. Sêneca, Plutarco e Cícero não eram textos antigos para ele, eram os seus companheiros de quarto, os seus interlocutores naturais desde a infância. Após estudar leis e trabalhar como magistrado em bordéis, Montaigne sentiu-se esgotado pela burocracia e pela hipocrisia social. A sua retirada não foi uma fuga cobarde, mas uma busca por liberdade. Queria reclamar a propriedade de si mesmo, um conceito estoico que se tornaria o centro da sua vida. Na sua biblioteca, mandou gravar sentenças gregas e latinas nas vigas do teto. Frases que recordavam a fragilidade humana e a ignorância. Olhem para cima com a imaginação. Ali se lê: sou homem e nada do que é humano me é estranho. Ou citações bíblicas sobre a vaidade. É aqui que nasce uma nova forma de escrever. Montaigne não quer escrever um tratado sistemático de filosofia. Não pretende ter a verdade com maiúscula. Ele começa a escrever ensaios. Em francês, o verbo essayer significa tentar, provar, tatear. Isto é revolucionário. O ensaio é, por definição, uma tentativa. É o exercício de pôr à prova o próprio juízo sobre qualquer tema. Um dia escreve sobre os canibais, outro sobre os cheiros, outro sobre a amizade ou sobre como educar as crianças. Não há ordem, só o fluxo do seu pensamento. O mais surpreendente é o seu objeto de estudo. No aviso ao leitor, Montaigne diz-nos com total honestidade: eu mesmo sou a matéria do meu livro. Nunca antes alguém tinha dedicado milhares de páginas a analisar os seus próprios caprichos, as suas dúvidas, as suas dores de rim e as suas comidas favoritas. Isto poderia parecer narcisismo, mas não é. Montaigne descobre que ao observar-se a si mesmo com total sinceridade, está a observar a humanidade inteira. Cada homem carrega em si a forma completa da condição humana. Ao falar dele, fala-nos de nós, das nossas próprias contradições. O seu estilo é conversacional. Ler Montaigne é como sentar-se junto ao fogo com um amigo sábio e algo divagante. Salta de uma ideia para outra, cita um poeta latino, conta uma anedota pessoal e depois lança uma pergunta filosófica profunda. É o fluir da consciência antes que existisse o termo. Mas por trás desta aparente leveza há uma evolução filosófica rigorosa. Os estudiosos costumam dividir o seu pensamento em 3 etapas, embora se entrelacem. A primeira é a estoica, influenciada por Sêneca. Aqui, Montaigne está obcecado com a morte e a firmeza do caráter. Nesta etapa inicial, escreve que filosofar é aprender a morrer. Acredita que devemos preparar-nos constantemente para o fim, endurecer-nos contra a dor. A morte está em todo o lado e o sábio deve viver antecipando-a para não a temer. É um Montaigne rígido que busca o controlo. No entanto, algo muda. Por volta do ano de 1576, entra numa crise cética. Apercebe-se de que a razão humana é falível, fraca e presunçosa. Adota como lema uma balança e a frase "que saige", que significa "que sei eu". Este "que sei eu" não é uma negação nihilista, é uma dúvida ativa, é a suspensão do juízo.
Montaigne percebe que os dogmáticos, aqueles que acreditam ter a verdade absoluta, são os que estão a queimar pessoas nas fogueiras. A dúvida é o antídoto contra a violência. No seu famoso ensaio Apologia de Raimundo Sabundi, Montaigne despedaça a vaidade humana. Pergunta-nos, por que acreditamos ser superiores aos animais? Acaso não mostram eles inteligência, empatia e comunicação? O ser humano é apenas uma criatura a mais, não o centro do universo. Há uma anedota encantadora onde diz: quando brinco com a minha gata, quem sabe se ela não se diverte mais comigo do que eu com ela? Esta inversão de perspectiva é genial. Obriga-nos a baixar do nosso pedestal e a reconhecer os limites da nossa mente. Montaigne mostra-nos que os nossos sentidos nos enganam e a nossa razão está tingida de emoções, preconceitos e costumes. O que é verdade de um lado dos Pirineus é mentira do outro lado. A verdade parece depender da geografia e da cultura, não de uma lei universal imutável. Esta ideia leva-nos ao seu relativismo cultural, exposto no ensaio dos canibais. Na sua época, os europeus descobriam a América e julgavam os indígenas como selvagens. Montaigne, com uma lucidez adiantada há séculos, inverte o juízo. Ele diz: chamamos barbárie ao que não é do nosso costume. Argumenta que os europeus, com as suas torturas inquisitoriais e as suas guerras religiosas, são muito mais bárbaros que as tribos que comem carne humana por ritual. É uma crítica feroz ao eurocentrismo. Para Montaigne, o costume é uma segunda natureza. Habituamo-nos às nossas ideias e acreditamos que são leis naturais. O seu método cético consiste em viajar, ler e conversar para romper essa bolha do costume e entender que há 1000 formas de ser humano. Passemos agora a um pilar fundamental da sua vida, a amizade. Montaigne teve uma conexão espiritual profunda com Etienne de la Boétie, outro brilhante pensador que morreu jovem. A sua perda deixou um vazio imenso em Montaigne, um buraco que talvez os ensaios tenham tentado preencher. Ao descrever esta amizade perfeita, Montaigne escreve uma das frases mais belas da literatura. Se me obrigam a dizer porque eu amava, sinto que só se pode expressar respondendo porque era ele, porque era eu. Uma união inexplicável e mística. Após a morte do seu amigo e do seu pai, e após superar a sua fase estoica e cética, Montaigne chega a uma terceira etapa, mais epicurista e naturalista. Começa a reconciliar-se com o seu corpo. Já não quer lutar contra a natureza, quer fluir com ela. Esta etapa está marcada por uma doença dolorosa, os cálculos renais que ele chamava o mal de pedra. O seu pai tinha morrido do mesmo. Montaigne sofria cólicas terríveis, urinava pedras e vivia com uma dor intermitente que podia matá-lo a qualquer momento. Curiosamente, a dor física não o amargou. Pelo contrário, fê-lo amar mais os momentos de saúde. Dizia que quando a dor cessava, sentia um prazer imenso, uma alegria de simplesmente não doer. Aprendeu a escutar o seu corpo e a desconfiar dos médicos da sua época. Montaigne critica ferozmente a medicina do seu tempo, que frequentemente matava mais do que curava com as suas purgas e sangrias. Ele preferia deixar que a natureza seguisse o seu curso. A doença é uma experiência da vida, dizia, e devemos aprender a conviver com ela sem pânico. Nesta maturidade, muda a sua visão da morte. Já não é aprender a morrer como os estoicos. Agora pensa que a morte é apenas um instante, o final da vida, não o seu objetivo. Obsediar-se com ela é arruinar a vida. É melhor deixar que a natureza nos guie quando chegar o momento. A sabedoria para o Montaigne maduro consiste em saber viver o presente. Quando danço, danço, quando durmo, durmo, escreve. Parece simples, mas a nossa mente costuma estar no passado ou no futuro, cheia de ansiedade, perdendo a única realidade que existe, o agora. Também reflete profundamente sobre a educação no seu ensaio da educação das crianças. Critica o ensino memorístico que enche a cabeça de dados sem compreensão. Ele prefere uma cabeça bem feita a uma cabeça bem cheia. O objetivo da educação não é criar eruditos de gabinete, mas formar o juízo. A criança deve aprender a duvidar, a provar, a não aceitar a autoridade só porque sim. Deve endurecer o seu corpo e a sua alma para afrontar o mundo. É uma pedagogia ativa e humanista. Montaigne também nos fala da solidão, mas não uma solidão triste, e sim a capacidade de estar bem consigo mesmo. Ele chama a isto ter um recanto secreto na alma, um lugar privado onde somos verdadeiramente livres e onde a sociedade não pode entrar. Na sociedade usamos máscaras. Desempenhamos papéis, o pai, o cidadão, o profissional. Montaigne não diz que devemos rejeitar estes papéis, mas que devemos saber distinguir a máscara da pele. Não devemos confundir o nosso cargo público com o nosso ser íntimo. Esta distinção é crucial para a integridade moral. Podemos cumprir os nossos deveres sociais sem vender a nossa consciência.
Montaigne mesmo foi alcaide de bordéis 2 vezes e cumpriu o seu dever com moderação, tentando manter a paz sem fanatismos. A sua gestão política foi um exemplo da sua filosofia. Em meio a guerras civis, ele tentou ser um mediador. Não lhe interessava a glória nem os monumentos. Interessava-lhe que a cidade não se incendiasse e que as pessoas pudessem dormir tranquilas. Política pragmática e humana. À medida que envelhece, os seus ensaios tornam-se mais e mais físicos. Fala dos seus gostos culinários, de como gosta do vinho, de como prefere o colchão duro ao mole. Reivindica o corpo como parte essencial da dignidade humana. Não somos anjos, somos animais racionais. Esta aceitação total da condição humana é o que o torna tão moderno. Não tenta ser um santo nem um herói. Tenta ser um homem leal a si mesmo. A grandeza da alma não está tanto em ir para cima e para a frente, mas em saber ordenar-se e circunscrever-se. Montaigne viaja à Itália em busca de alívio para os seus rins nos balneários termais. Escreve um diário de viagem que não estava destinado a publicar-se. Ali vemos o Montaigne turista, curioso pelas máquinas hidráulicas, as comidas exóticas e os costumes dos locais. O fascinante é que viaja sem preconceitos. Ao contrário de outros franceses que se queixam de que não há comida francesa, Montaigne adapta-se. Faço da diversidade de costumes um prazer, não um problema. É o primeiro cosmopolita moderno no sentido pleno. Voltemos ao seu livro. Os ensaios nunca se terminaram. Ele corrigia-os e ampliava-os constantemente. Nas margens dos seus exemplares escrevia notas novas. O livro crescia com ele. Se ele mudava, o livro mudava. É uma obra viva, orgânica, em perpétua construção. Há uma honestidade brutal em admitir que se muda de opinião. Montaigne não apaga o que escreveu antes, simplesmente acrescenta o que pensa agora. Mostra-nos as camadas geológicas da sua mente. Ensina-nos que a contradição faz parte de estar vivo e de pensar. Critica os que creem saber tudo sobre a vontade de Deus. Para ele, a teologia é um terreno escorregadio. É um católico fiel, mas considera que a fé é um dom, não um produto da razão. O seu ceticismo protege a fé ao separá-la da arrogância racional. Isto incomodou a igreja na sua época, e o seu livro foi incluído no índice de livros proibidos quase um século depois da sua morte. Mas em vida, Montaigne esquivou a censura graças à sua habilidade para dizer talvez e parece-me em vez de isto é assim. O seu legado é incalculável. Descartes tomaria o seu ceticismo como ponto de partida, embora para chegar a uma certeza que Montaigne rejeitaria. Pascal estaria obcecado com ele, debatendo com a sua sombra. Shakespeare leu os seus ensaios e nota-se na introspeção de Hamlet. Mas para além da filosofia acadêmica, Montaigne é o avô dos blogueiros, dos cronistas, de qualquer um que escreva em primeira pessoa para explorar o mundo. Ele validou a experiência subjetiva como uma fonte de conhecimento legítima e valiosa. Falemos da sua relação com as mulheres. Embora filho do seu tempo, teve uma discípula intelectual, Marie de Gournay, que editou a sua obra póstuma. Ela foi uma das primeiras feministas e defendeu o legado do seu pai adotivo com uma paixão feroz. Nos seus últimos anos, Montaigne reflete sobre a velhice. Não a idealiza nem a detesta. Observa-a. Nota como a sua memória falha, como o seu corpo enruga. E escreve-o. É tempo de deixar a vida como se deixa um banquete, agradecendo e sem fazer barulho. Uma das suas ideias mais potentes é a crítica à crueldade. Montaigne odiava a crueldade acima de todos os vícios. Numa época onde a tortura era legal e pública, ele expressava o seu horror físico perante o sofrimento alheio. A dor dos outros me dói. Esta sensibilidade é a base do seu humanismo. Não é um humanismo que endeusa o homem, mas um que se compadece dele. Somos seres vulneráveis, propensos ao erro e à dor. Por isso devemos ser amáveis uns com os outros. A tolerância nasce da nossa fragilidade partilhada. Montaigne ensina-nos a desconfiar das grandes palavras que justificam matanças, honra, glória, fé, pátria. Ele prefere as palavras pequenas: pão, sono, conversa, jardim. A vida real acontece nos detalhes, não nas grandes abstrações ideológicas. Há uma passagem onde diz que mesmo no trono mais alto do mundo, continuamos sentados sobre o nosso próprio traseiro. É uma forma vulgar e genial de nos recordar a nossa realidade física. Não importa quanto poder tenhas, continuas a ser um animal biológico limitado. Este lembrete é vital hoje em dia, na era das redes sociais e da projeção de vidas perfeitas. Montaigne diria: mostra as tuas rachaduras. Mostra as tuas dúvidas. É isso que te torna interessante e real. A perfeição é aborrecida e inumana. O estilo de vida que propõe não é de ascetismo. Ele desfrutava do sexo, da comida, da leitura, mas tudo com moderação, não por virtude moral imposta, mas porque o excesso acaba por doer. É um hedonismo inteligente e calculado. A sua biblioteca, essa torre redonda, tinha 3 andares. A capela embaixo, o dormitório no meio e a biblioteca em cima. Era o seu reino.
Dali podia ver a sua casa e as suas terras, mas estava separado delas. Estava no mundo, mas não era do mundo. Às vezes perguntamos-nos por que ler um francês do século XVI. A resposta é que Montaigne é o nosso contemporâneo. Os seus problemas são os nossos, a busca de identidade, o medo da morte, a convivência com os que pensam diferente. Ele não nos dá receitas para sermos felizes. Desconfia dos gurus. O que nos dá é companhia? Ler os ensaios é sentir que não estamos loucos por ter pensamentos contraditórios. É validar a nossa complexidade interior. Montaigne morreu em 1592 na sua cama ouvindo missa. Morreu tranquilo tendo aceitado o seu destino. A sua vida não teve grandes batalhas épicas, mas a sua batalha interior, a conquista da sua própria mente, foi uma gesta heróica. Agora aprofundemos um pouco na sua técnica de escrita. Ele dizia que o seu pensamento era vagabundo. Escrevia aos saltos e aos pulos. Esta estrutura fragmentária é muito parecida a como pensamos realmente. Não pensamos em linhas retas, pensamos em rede. Isto faz com que abrir os ensaios por qualquer página seja um prazer. Não precisas de os ler por ordem. É um livro para mordiscar, para consultar em momentos de dúvida? É uma farmácia para a alma, onde cada ensaio é um remédio diferente. Montaigne valorizava a negligência diligente. Escrevia como se não se importasse, mas corrigia muito. Buscava um estilo natural, que falasse como se fala na rua, mas com a profundidade dos clássicos. Odiava a afetação e as palavras pomposas. O seu conceito de honnêteté, honestidade e integridade, é chave. Ser um honnête homme não significava só não roubar. Significava ser culto, mas humilde, valente, mas prudente, sociável, mas independente. Era o ideal do cavalheiro que não precisa de se gabar. Num mundo onde todos gritavam as suas verdades, Montaigne sussurrava as suas dúvidas. Esse sussurro atravessou os séculos com mais força que os gritos dos fanáticos. Porque o grito intimida, mas o sussurro convida a escutar. Pensa em um momento. Quantas vezes ao dia agimos por inércia ou pelo que os outros dirão? Montaigne convida-nos a parar e perguntar: isto faço porque quero ou porque é costume? É um convite à autenticidade radical. E essa autenticidade inclui aceitar a nossa ignorância? Dizer não sei é um ato de valentia intelectual. Numa reunião, num debate, admitir que não temos dados suficientes é o primeiro passo para a sabedoria real. Montaigne é o antídoto contra a síndrome do impostor. Ele, um nobre educado, confessa que tem má memória, que é preguiçoso, que às vezes não entende os seus próprios livros. Se Montaigne se permite ser imperfeito, nós também podemos. A crítica literária Virginia Woolf disse sobre os ensaios: há uma audiência, há uma multidão, mas não há um juiz. Montaigne não nos julga. Mostra-nos os seus falhanços para que nos sintamos menos sós nos nossos. É uma literatura da compaixão. Mesmo em temas políticos, a sua moderação é uma lição. Numa guerra civil, os moderados costumam ser odiados por ambos os lados. Montaigne correu riscos por não se alinhar cegamente. Ensina-nos que o centro não é tibieza, às vezes é a posição mais perigosa e valente. A sua visão da história também é cética. Não acredita num progresso linear inevitável. Vê a história como um ciclo de apogeus e quedas, de loucuras repetidas. Isto cura-nos da arrogância de acreditar que a nossa época é o auge da civilização. Montaigne lembra-nos que somos ondulantes e diversos. Não temos uma personalidade fixa como uma rocha. Somos como a água, mudamos conforme o recipiente e o momento. Aceitar esta fluidez tira-nos um grande peso de cima. Voltando à sua torga, imaginem o silêncio. Só o ranger da pena e o vento lá fora. Esse silêncio foi o laboratório onde se forjou o eu moderno. Sem esse retiro, a nossa compreensão da psicologia humana seria muito diferente hoje. É importante notar que Montaigne não era um eremita misantropo. Amava a conversa. Dizia que o debate era o exercício mais frutuoso da mente. Mas preferia um debate duro e honesto a uma conversa educada e falsa. Para ele, ser contradito não era um insulto, era uma oportunidade. Quando me contradizem, despertam a minha atenção, não a minha cólera. Se tão somente pudéssemos aplicar isto nas nossas redes sociais hoje em dia, o mundo seria um lugar melhor. O legado de Montaigne chega até Nietzsche, que disse: que um homem assim tenha escrito aumenta o prazer de viver nesta terra. Chega até Proust e a sua exploração da memória. É um fio dourado que atravessa a cultura ocidental. O seu impacto não é só intelectual, é existencial. Ensina-nos a habitar a nossa vida, a não estar sempre à espera do fim de semana, das férias ou da reforma. A vida é o que acontece enquanto estás a lavar os dentes ou a conversar com um vizinho. No ensaio final da experiência, resume a sua tese vital. Nossa grande e gloriosa obra-prima é viver apropriadamente. Não escrever livros, não ganhar batalhas, não acumular ouro. Viver com atenção, com gratidão, com aceitação.
Montaigne baixa a filosofia do céu das ideias platônicas e a põe na terra, na cozinha, no dormitório. Torna-a doméstica. Diz-nos que a sabedoria não requer toga, pode-se usar de pijama? Então qual é a grande lição? Talvez seja que não há uma grande lição única. Que a vida é um mosaico de pequenas lições, contradições e momentos. E que está tudo bem em não ter todas as respostas. Michel de Montaigne foi o explorador do seu próprio continente interior. Ao cartografar a sua alma, deu-nos o mapa para explorar a nossa. Deu-nos permissão para sermos humanos, falíveis e livres. E por isso, 400 anos depois, continua a ser o nosso amigo. Espero que este percurso pela mente de Montaigne vos tenha inspirado a olharem-se ao espelho com mais amabilidade e curiosidade. A duvidar um pouco mais e a julgar um pouco menos. A desfrutar do simples facto de estar aqui agora. Obrigado por me acompanharem neste ensaio audiovisual. Foi um prazer partilhar estas reflexões convosco. A filosofia está viva enquanto continuarmos a fazer perguntas. Se este vídeo te fez pensar, subscreve e ativa o sino. Deixa-me um comentário. O que é que sabes com certeza? Ou que dúvida te tira o sono? Adorarei ler-vos. Até a próxima, buscadores.